Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui dar prosseguimento na nossa aula na parte de lógica e linguagem de programação. Estamos tratando do assunto de laços de repetição. Na parte 1, vamos dizer assim, desta etapa, nós vimos o laço for utilizando a faixa de valores, que é o range. Agora nós vamos ver o laço for com listas. Vamos nessa? Então, vamos primeiro criar uma lista. Eu coloquei aqui o comentário na linha 3 listas, né? E aí eu vou criar uma lista. Minha lista vai chamar animais. Então, animais recebe, ao criar uma lista, é comum utilizar o colchete. E vai receber nomes de animais. Como são nomes, eu coloco dentro de aspas. Toda informação de string, nome, frase, né, ela tem que estar dentro de aspas. E aí eu vou colocar os nomes de alguns animais. Vou colocar pato, vou colocar vaca e vou colocar teiu. Quem não conhece o teiu já pode procurar aí no Google, né? Para saber o que é. Então, eu vou imprimir minha listas. Minha lista de animais, na verdade. Então, tem essa variável, animais, né? Que eu posso imprimir. Vou imprimir aqui. Tá aqui, ó. Pato, vaca e teiu. Imprimiu minha lista. Ok? Estou limpando aqui. Mas agora eu não quero imprimir minha lista. Eu quero imprimir somente teiu. Como é que eu faço isso? Vale ressaltar que cada elemento nesta lista tem um índice. O primeiro elemento ele está na posição 0, o segundo elemento está na posição 1, o terceiro elemento está na posição 2, que eu só tenho 3, mas se eu tivesse mais, seguiria essa mesma ordem. Então, o elemento pato aqui está na posição 0. Aqui é como se eu tivesse, eu vou fazer um comentário só das posições, né? Só das posições. Ele é assim, ó. Então, o pato está na posição 0, a vaca na posição 1 e o teiu está na posição 2. Então, se eu quero imprimir teiu, eu coloco colchete 2. Ao executar o código, print 2. Não, é print, ó, o print não é assim, só um errinho, né? Print, eu tenho o que? Eu tenho a lista animais e eu quero de animais a posição 2. Tá vendo a correção do erro, como foi? Eu queria imprimir só o 2, colchete 2, não dá nada, né? Mas eu quero imprimir o nome TU, só que TU está dentro da lista animais. Por isso que eu coloco animais e acessando o índice de número 2, a posição 2. Ok? Vamos nessa agora. Agora sim, imprimiu somente, né, o nome TU. Tente agora imprimir o nome pato. Como é que você faria para imprimir o nome pato? Colocando o índice 0. Como é que você faria para imprimir somente o nome vaca? Colocando o índice 1 no lugar do 2 aqui. Né? E caso você coloque o índice 6, que não existe, vamos testar aqui. Vou colocar um índice 6, mas eu já sei que não tem esse animal na minha lista. Ele vai dar um erro. Ele vai dar o seguinte, ó. Index fora, alt fora da faixa, né? É 0, 1, 2. Se você colocou a mais, ele vai dar esse erro.
ok? Então vamos lá. Então eu coloquei o 2, vou executar novamente, TU. Eu quero colocar aqui também o seguinte. Eu tenho aqui uma lista de animais, mas eu posso ter uma lista de números. Números recebe colchete. E aí eu vou dizer que os números são 3, 9, menos 4, 10. Pronto. Os números são esses. Eu sigo, não é, a mesma maneira de índice, de representação de listas para números. Ou seja, se eu quiser imprimir somente o número 9, eu tenho que utilizar números e dentro de colchete o índice desse 9, que ele está na posição, na segunda posição, né, que é o 1. A primeira é a 0, a segunda é a 1. Outra coisa, eu posso, por exemplo, utilizar, quero calcular o dobro só da primeira posição. Então eu coloco aqui, ó, dobro. Eu posso acessar para cálculos, né? Eu estou acessando aqui, ó, o número 3. Entendeu? Então, dobro da posição 0, que é o número 3, né? Só que não é número, é números. Tem que estar o nome bem certinho, viu, gente? Então aqui eu vou imprimir, ó, imprime dobro. Qual é que vai ser o dobro? O dobro vai ser o 6, né? Que eu estou imprimindo da posição 0. 0 é o 3. 3 vezes 2 vai dar 6. Vamos confirmar? Tá lá, ó. 6, ok? Então, vamos agora adentrar no laço for. Esse laço for, ele funciona de maneira diferente. Eu posso colocar o i, né? Eu posso colocar número, vou colocar o i. O i, ele vai estar dentro, eu quero que o i assuma esses valores aqui, ó. O 3, o 9, o menos 4 e o 10. Eu não quero que o i assuma outros valores, eu quero que o i assuma estes. Se o i vai assumir estes valores, eles vão estar dentro de quem? Da lista, números. Então, i dentro de números. Vou fazer o seguinte, ó, print, só para testar, print i. Eu vou imprimir o i. E vou confirmar se ele vai imprimir 3, 9, menos 4 e 10. Ok? Olha lá. 3, 9, menos 4 e 10. Porque o i agora ele está percorrendo o vetor. Na verdade eu chamo de vetor, né, já de outras linguagens, mas é a mesma coisa, percorrendo a lista. Então, eu posso agora fazer operações com todos esses números, né? Eu posso somar todos esses números, como eu vou fazer posteriormente. E eu posso utilizar métodos já existentes para alterar esta lista, né? Que eu vou também mostrar para vocês. Por exemplo, antes de entrar no for, eu quero adicionar o número 25. Então eu coloco números, ponto. Adicionar aqui é esse, a gente chama append, né? De uma forma para ficar mais simples. E vou adicionar o número 25. Observe que o i, né, esse laço for aqui, ele executou 4 vezes. Porque eu tinha aqui, ó, 4 números. 3, 9, menos 4 e 10. Ao adicionar o 25, ele vai ser inserido no final da minha lista. Então, ao imprimir, ao executar o código, agora ele não mais executa
lista somente 4 vezes. Ele não mais roda, ele não mais completa esse ciclo 4 vezes, mas sim 5. Porque além desses valores, eu tenho o número 25. Então, assim, se alguma pessoa ou alguma questão, sei lá, perguntar quantas vezes esse for que vai percorrer o vetor ele vai ser executado, vai depender da quantidade de elementos que tem no vetor. Para cada elemento ele vai rodar uma vez, ok? Foi isso que eu tentei mostrar aqui neste exemplo. Eu utilizei esse método para adicionar. Se você tem dificuldade, eu tenho dificuldade de ver como é que funciona, você coloca aqui, ó, já está sugerido aqui, ó, Append Python, né? Você clica, você vai atrás de como é que funciona. Olha só. Então eu tinha uma lista aqui com 3 frutas. Ao adicionar a laranja, né, ele foi adicionado aqui, ó, lá do lado direito. Eu busquei aqui do dado 3 schools, né? Ele adicionou, agora eu tenho 4. Eu imprimi depois aqui, ó. Eu tenho 4 frutas agora. E laranja foi a que eu inseri com o método append, né? Não sei como é que vocês estão pronunciando. Até nisso a gente dá para procurar, né? Vocês observem aí, ó. Vamos colocar aqui no Google, no tradutor, olha só. Como é que traduz append? Acrescentar, não é? É isso que quer dizer. Então a gente está juntando, está acrescentando. E a pronúncia, ó. Append. É meio esquisito a gente dar aula falando assim nessa pronúncia, mas é o correto, né? Append. O método append. Ok? Vamos voltar aqui para o nosso código. Então é o seguinte. Quando eu coloco desta maneira, com números, com nomes, ele funciona. Agora eu quero mostrar para vocês uma variável nome que recebe um string. Essa string pode ser aqui, ó, Maria. Tá dando erro aqui que eu já não tenho mais números, eu tenho nome. E agora, como é que vai acontecer? Se o i ele está dentro de nome e o nome é Maria, o i vai percorrer os caracteres, as letras de Maria. Observe, eu estou imprimindo o i, o que é que vai acontecer? Ó? Então, agora, ó, cada vez, né, eu imprimo uma letra. Se eu colocar assim, ó, por exemplo, eu vou colocar Maria Sena. Será que ele vai imprimir? Olha só. Ele imprimiu, ó, Maria, deu um espaço que eu dei, né? Sena. Entendeu? Então, cada vez que o i executar, ele vai assumir, aqui eu baguncei, ele vai assumir o valor de uma letra da string. Ok? Eu vou voltar agora para o exemplo que eu tenho uma lista de números, de notas, né? Vou colocar notas. Notas recebe. E aí eu vou colocar algumas notas aqui. 8, 3, vou colocar 10, 9, 2, e 6. Pronto. Então essas notas. Eu posso fazer algumas coisas bem interessantes. Tá vendo que nome tá dando erro? Tá mostrando. Por quê? Porque nome não existe mais. Eu apaguei e agora são notas. Então se eu digo que o i está dentro de notas, ele vai assumir estes valores aqui, ó. Certo?
Então, o que eu quero que vocês façam? Por exemplo, crie ou imprima somente as notas maiores ou iguais a 6. Poderia pausar o vídeo, inclusive, agora nesse momento, e imprimir somente as notas maiores ou igual a 6. Como vocês fariam? Nesse caso, eu já começo assim com if, né? Se i, observe, não é notas, eu estou analisando agora nota a nota, uma nota de cada vez, começando do 8. Então, se nota, a primeira nota, a segunda, a terceira e por aí vai, for maior ou igual a 6, eu vou imprimir essa nota, né? Então, fica dessa maneira. Se i maior ou igual a 6, eu vou imprimir essa nota. O que é que vai acontecer? Vai acontecer, eu vou colocar aqui um comentário, que i vai assumir os valores. É como se i na primeira iteração i recebe 8, certo? Na segunda iteração i recebe 3 e por aí vai. Então já é possível observar que na primeira iteração ele vai imprimir o 8, porque o 8 é maior do que 6, a condição do if vai dar positiva. Na segunda, i recebe 3, 3 não é maior do que 6, vai dar falso, ele não vai imprimir, entendeu? Vamos só executar aqui para a gente confirmar. Eu vou dar um clear aqui para limpar e vou executar o nosso código. Então ele imprimiu o 8, o 10, o 9 e o 6. 8, 10, 9, 6. Ele não imprimiu nem um 3 e nem um 2, porque com esses valores, essa condição do if se torna falsa. Vamos fazer uma alteração aqui na exigência, vamos dizer assim, dessa questão. Eu quero que vocês me mostrem qual a soma dessas notas. Por quê? Com a soma, eu posso calcular a média. Qual foi a média de todos os alunos? Qual a média? Foi uma média boa? Foi uma média ruim? Não é? E para calcular a média, eu preciso da soma. Claro que no Python tem a função sum, né, que facilita muito, mas e se eu tiver que somar número a número? Entendeu? Se eu tiver que somar número a número, como eu posso fazer? Eu vou tirar aqui o print e vou tirar o if, porque agora a minha questão mudou. Eu quero somar. Eu posso criar uma variável soma recebe i. Soma recebe i. Então, soma na primeira iteração vai receber o 8. Na segunda iteração, soma recebe o 3. Eu vou apagar esta parte de comentário e vou colocar aqui soma. Vou colocar embaixo. E na primeira recebe o 8, né? Vou colocar aqui embaixo para vocês acompanharem. E, na verdade, soma recebe 8 também. Soma recebe i, soma recebe o 8. Na segunda iteração, ó, o i vai ser 3 e o soma vai receber 3. Só que aí eu perdi o valor do 8. Não recupero mais o valor do 8. E eu tenho que ir somando. Já tinha que aproveitar o 8 e somar com 3. Obter o 11. Soma deveria ser 11. Para que eu faça isso, soma, ele não pode só receber i. Soma tem que receber o que eu já tenho em soma mais o i. Um detalhe é, quando eu uso uma variável que era atualiza,
ela muda muito de valor, eu inicio ela aqui fora. Vou iniciar com 0, certo? Para que não dê erro. Para que ela, toda vez que eu iniciar esse programa, mesmo que eu já tenha um espaço alocado na memória, ele não ter lixo, ele iniciar com 0 e não atrapalhar os meus cálculos. Então vamos lá, vamos acompanhar o que está acontecendo. Vamos voltar. Primeira iteração, I é 8. Soma recebe 0, o que tem lá em soma é 0, né? Mais 8. Então soma fica com 8. Na segunda iteração, I é 3. Só que agora, soma recebe o que tem lá em soma, que é o 8, ó, tá aqui na frente, mais o I, que é 3. Então, soma recebe 8 mais I, que é 3. Então, soma recebe 11. Isso aqui tudo, ó, vai se transformar em 11. Entendeu? Agora o I vai ser 10. Opa. I é 10. Então, soma recebe o que tem em soma, que é 11, mais I, mais 10. Então, 11 mais 10 é 21. Então, soma agora recebe 21. E por aí ele consegue fazer a soma dos elementos do vetor. Ok? Eu vou imprimir aqui, ó. Eu quero imprimir, então tem que ser fora, né? Tem que voltar ao espaçamento. Eu quero imprimir a soma. Certo? Imprimindo a soma, ó, 38. Né? Se a gente for confirmar, certamente, somando os elementos do vetor, eu vou ter o elemento 38. Ok? Uma outra possibilidade é eu criar uma lista somente dos alunos aprovados ou somente dos alunos reprovados. Como eu faria isso? Então eu tenho notas, eu tenho que criar uma lista, ó, aprovados. Recebe, eu vou criar essa lista vazia. Eu vou verificar quem está aprovado lá no meu for. Não é? Porque é o programa que vai verificar, não sou eu. Entendeu? Então, olha só, como eu faço? Eu vou apagar aqui, que mudou minha questão. Agora eu não tenho essa soma. Eu quero criar uma lista somente dos alunos que foram aprovados. Então, eu tenho que saber a condição. Vamos colocar aqui a condição. Na questão, né? Claro que não está bem elaborado aqui, mas notas, vou colocar aqui, ó, estudantes com notas 6 ou acima são aprovados. Certo? Então, notas 6 ou acima de 6. Como é que eu faço? Eu tenho que utilizar um if. Né? Se I, que vai ser cada nota, for maior ou igual a 6, o que é que eu vou fazer? Eu vou inserir essa nota em aprovados. Então, aprovados. Então, como é que eu insiro? Utilizando este método, né, de inserir. E aí, eu vou inserir quem? Quem é que eu vou inserir? Pare aí um pouco e pense. Se às vezes ele pode estar verificando o 8, o 10, o 9, o 6, que são todos esses que vão ser inseridos. Como é que eu vou colocar aqui agora?
né? Vocês têm que se lembrar. Quem está percorrendo, assumindo cada valor em cada execução é o I, né? Eu defini que é o I. Então, na primeira iteração, o I vai ser 8. Então, se for maior do que 6, insere o 8. Na segunda, o 3. Se for maior do que 6, insere o 3. No caso, não é. Então, não insere. Ok? E, por fim, eu vou imprimir fora do for, fora do if. Dá até um espaço aqui a mais para melhorar. Eu vou imprimir a minha lista de aprovados. Vamos testar? Olha, minha lista de aprovados consta as seguintes notas: 8, 10, 9 e 6. Então, podemos verificar que desta forma foi executada a questão de maneira satisfatória, ok? E assim, a depender da questão, vocês têm que saber fazer alguns tipos de manipulações, né? Tem que entender primeiro os conceitos básicos de como criar uma lista, como é que funciona o índice, como criar o for para percorrer a lista, como utilizar a função append, né? Tem também a função reverse. Então aí agora fica como atividade, né? Vocês estudarem a função reverse do Python, né? Tem outras funções a depender das que foi utilizada em aula. Vocês podem estar fazendo essas pesquisas, né? E aprofundando um pouco mais. Seria bem interessante que vocês tentassem fazer atividades. Não é muito difícil encontrar atividades, por exemplo, exercício de for em Python, já até acessei. Então vocês vão abrindo esses links aqui, encontrem algumas questões, tentem resolver e observar os resultados, ok? Até a próxima aula.